Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vou dar continuidade a esta parte em que a irmã Lúcia, na sua primeira memória dedicada a Jacinta, faz um retrato de Jacinta. Primeiro, a primeira parte falou do temperamento e agora ela vai falar da delicadeza da alma da Jacinta. Um dia, um desses pequenos acusou outro de ter dito algumas palavras pouco decentes. Assim começa esta segunda parte. Conforme o vídeo anterior, muitas vezes os vizinhos deixavam as crianças, os seus filhos, com a Lúcia e as suas irmãs, enquanto eles iam para o campo. E então ficavam aquelas crianças todas a brincar. E então Lúcia vai dizer que num dia desses, num dia em que estavam aquelas crianças todas, uma dessas crianças acusou outra de ter dito algumas palavras pouco decentes. E então, o que vai acontecer depois, a seguir? Conta Lúcia assim. Minha mãe repreendeu-o com toda a severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se dizem, que era pecado, e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecados, se não se confessavam. A pequenina, e a Lúcia está aqui a dizer a pequenina é a Jacinta, não esqueceu a lição. No primeiro dia que encontrou a dita reunião de crianças, disse: Hoje tua mãe não te deixa ir? Não. Então eu vou para o meu pátio com Francisco. E por que não ficas aqui? Minha mãe não quer que, quando estiverem estes, aqui fiquemos. Disse que fôssemos para o nosso pátio brincar. Não quer que aprenda essas coisas feias, que são pecados, e das que o menino Jesus não gosta. Depois disse-me baixinho ao ouvido: Se tua mãe te deixar, vens cá, à minha casa. Sim, disse a Lúcia. Então, vai a pedir-lhe. E tomando a mão do irmão, lá foi para a sua casa. Então Lúcia começa a dizer que houve uma altura em que uma das crianças falou palavras pouco decentes, ela não diz exatamente quais eram, quais foram. Isso também não é aqui o ponto que nós precisamos saber. Precisamos saber que, por vezes, há coisas, há palavras que nem mesmo aos adultos é decente falar perante Deus. E por isso, quando a mãe de Lúcia percebeu isso, ela agiu logo de imediato. Agiu com severidade, dizendo que aquelas coisas feias não se diziam, que era pecado e que o menino Jesus se desgostava e mandava para o inferno os que faziam pecados, se não os confessassem. E Jacinta ouviu bem essas palavras da mãe de Lúcia. Essas palavras da mãe de Lúcia foram bastante certas e palavras de acordo com a fé católica. Palavras que se devem dizer às crianças. Eu penso que minha mãe também dizia isso para mim. Falava do inferno, falava de pecado. Desde muito nova eu aprendi que havia coisas que ofendiam a Deus, ofendiam o menino Jesus. E ela, a mãe de Lúcia, usava o mesmo termo que a minha mãe usava. O menino Jesus fica triste, o menino Jesus não gosta. Desde cedo me habituei a não dizer palavras más. Nem em minha casa meus pais tinham esse costume. Palavrões, coisas indecentes, isso não era dito. Por quê? Porque nós tínhamos noção de que
E isto está escrito na Bíblia. As palavras más, as palavras ofensivas não devem ser ditas. Está escrito na Bíblia. Por exemplo, aqui, em Provérbios, capítulo 18, versículos 20 e 21. Do fruto da boca do homem se encherá o seu ventre, e os renovos dos seus lábios o fartarão. A morte e a vida estão no poder da língua. Os que a amam comerão de seus frutos. E aqui nesta Bíblia está uma explicação a dizer o seguinte, do versículo que diz sobre o fruto da boca. As palavras do que fala são para ele uma fonte de origem, ou de bens ou de males. Isso quem falava era Calmette. Quer dizer que a boca pode ser uma fonte de bens, como também fonte de males. Jesus disse que, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e essas são as que fazem o homem imundo. Porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos e os falsos testemunhos, as blasfémias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. Isto está no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, versículo 18 a 20. Pela boca sai aquilo que está cheio o coração. E se o nosso coração estiver cheio de mágoa, de pecado, de coisas más, nós vamos falar isso. A nossa boca vai se encher disso. Se o nosso coração está elevado em Deus, desde cedo, a nossa boca vai falar de Deus, quase que automaticamente. E efetivamente a mãe de Lúcia disse uma verdade, que Jesus manda para o inferno aqueles que fazem pecados, se os não confessar. Várias vezes Jesus disse isso no Evangelho. Jesus falou mais e usou muitas vezes termos como fogo, hiena, palavras duras. Jesus falou mais dessa condenação, mesmo na história de Lázaro, por exemplo, do Lázaro e do rico. Essa parábola diz bem. E por vezes nós não agirmos, não fazermos a caridade com os outros, também vamos responder pelas nossas omissões. Mas voltando aqui à situação das crianças, em que desde cedo temos que dizer a elas que tais palavras não devem ser ditas, fica mal, e Jesus não gosta. É simples assim. E por isso Jacinta, quando ouviu isso, ela reteve logo na sua cabeça, fez logo uma distinção. Essas palavras não devem ser ditas. E então também não quero ficar ao lado daquelas pessoas que dizem essas palavras. Jacinta teve logo uma resolução. Para não cometer o mal, prefiro ficar longe de quem o faz, o que pode me levar a fazê-lo. Jacinta ensina-nos que muitas vezes nós temos que evitar o mal, evitar o caminho que nos leva ou pode nos levar ao mal. Por vezes a ocasião faz o ladrão, não era o que os antigos diziam? Então, uma vez Jacinta viu que estava ali no meio daquelas crianças, aquela criança, não sei exatamente qual era, nem interessa, mas aquelas que tinham talvez a mania de falar coisas indecentes ou coisas más. E então, ela dizia que a minha mãe não me deixa ir enquanto essas crianças estiverem ali. Preferimos ficar sozinhos no nosso pátio a brincar, porque a minha mãe não quer que aprendamos coisas feias, que são pecados e que o mesmo Jesus não gosta. Então, quer dizer, a mãe da Jacinta já também ensinar a Jacinta de que deve-se reservar, deve-se separar. Como nós, quando estamos a plantar uma planta no terreno, temos que arrancar logo aquela erva daninha que vai, de certa forma, enfraquecer a nossa planta. E a planta que eu estou aqui a referir-me é a planta da nossa virtude, da nossa vontade de seguir os mandamentos de Deus. Se não tivermos bons exemplos, a nossa vontade pode se enfraquecer. Mas a Jacinta, como tinha tanta vontade de estar com a Lúcia,
Dizia, olha, mas se quiseres vem cá para perto de nós. Porque a Lúcia estava com as crianças, é verdade, com uma conta das crianças, mas estavam lá as irmãs da Lúcia também. E então a Jacinta disse, então vem para a nossa casa. Porque Francisco e Jacinta gostavam muito de estar com a Lúcia. Por isso Jacinta ensina-nos aqui que nós temos que ter cuidado conosco mesmo. Temos que nos guardar do mal, de tudo aquilo que nos pode levar ao mal, já desde o início, desde pequenos pormenores, porque precisamos nos resguardar, precisamos cuidar do jardim do nosso coração. Temos que cultivar no nosso coração apenas coisas boas. E por vezes há conversas, há lugares, há coisas que... há envolvimentos, ajuntamentos que não nos levam para Deus. Precisamos, se queremos cuidar da nossa alma, já desde coisas mais pequenas, nos prepararmos e cuidarmos para nos elevarmos, para não nos descuidarmos desde os pequenos pormenores. E Jacinta começou e mostrava esse cuidado. Primeiro obedecer a sua mãe e depois saber que a sua mãe lhe dizia era efetivamente porque era verdade. Como diz em Provérbios, capítulo 19, versículo 20, ouve o conselho e recebe a correção, para que sejas sábio no fim da tua vida. Como está em Provérbios, capítulo 4, versículos 10 e seguintes. Ouve, meu filho, e recebe as minhas palavras, para que se te multipliquem os anos da tua vida. Eu te mostrarei o caminho da sabedoria e guiar-te-ei pelas veredas da equidade, nas quais, depois de tiveres entrado, não se estreitarão os teus passos e, correndo, não terás tropeço. Pega-te bem a disciplina, não a largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não te deleites nas veredas dos ímpios, nem te agrade o caminho dos maus. Foge dele, e não passes por ele. Desvia-te e deixa-o. O caminho dos ímpios é tenebroso. Eles não sabem onde vão cair. Meu filho, escuta os meus discursos e inclina teu ouvido para as minhas expressões. Elas, se não tirem de diante dos teus olhos, conservas no meio do teu coração. Então, continuando aqui a Lúcia diz, como já disse, um dos seus jogos escolhidos era o das prendas. Como Vossa Excelência Reverendíssima de certo sabe, quem ganha, manda ao que perde fazer uma coisa qualquer que lhe parecer. Ela gostava de mandar correr atrás das borboletas, até apanhar uma e levar-lhe. Outras vezes mandava procurar uma flor qualquer que ela escolhia. Um dia jogávamos isto em casa de meus pais e tocou-me a mim mandá-la a ela. Meu irmão estava sentado a escrever junto de uma mesa. Mandei-a então dar-lhe um abraço e um beijo, mas ela respondeu: isso não. Manda-me outra coisa, porque não me mandas beijar aquele Nosso Senhor que está ali. Era um crucifixo que havia pendurado na parede. Pois sim, respondi. Sobes acima de uma cadeira, trazê-lo para aqui e de joelhos dás-lhe 3 abraços e 3 beijos, um pelo Francisco, outro por mim e outro por ti. Então respondeu a Jacinta: a Nosso Senhor dou todos quantos quiseres. E correu a buscar o crucifixo, beijou-o e abraçou-o com tanta devoção que nunca mais me esqueceu aquela ação. Depois olha com atenção para Nosso Senhor e pergunta: por que está Nosso Senhor assim pregado numa cruz? Respondi: porque morreu por nós. E ela então pergunta: conta-me como foi.
Então, termina este ponto em que fala da delicadeza da alma de Jacinta. E neste pormenor em que ela preferiu beijar o crucifixo do que dar um abraço a uma pessoa amiga, ela preferiu dar um abraço ao crucifixo, beijar o crucifixo, porque já desde pequenina notou-se em Jacinta que ela tinha uma inclinação para o sagrado, para as coisas de Deus. Nesses pequenos pormenores vê-se a delicadeza da alma de uma pessoa. Quando a Jacinta pega o crucifixo e começa a beijá-lo e dar-lhe abraços. Nós podemos achar que hoje não se vêem essas situações entre as crianças. Mas há pouco tempo soube de uma história de uma criança que tem muito amor a Nossa Senhora. Assim como Jacinta tinha pelo crucifixo. Por vezes, Deus dá a essas pessoas graças desde criança. E Jacinta, já desde criança, tinha uma inclinação para o sagrado. E uma preocupação com o Nosso Senhor. Por que ele está pregado na cruz? E queria saber porquê que ele estava pregado na cruz. E nós, adultos, muitas vezes podemos ir a uma igreja e contemplar aquele Jesus Cristo chagado. E então, sabendo, nós como já sabemos, porque ele está ali pregado e porque ele se ofereceu por nós, podemos então fazer aquilo que depois, com o passar do tempo, tanto a Jacinta como o Francisco vão começar a fazer, já com a noção, com o entendimento, porque a fé pede isso mesmo, pede que nós saibamos. E Jacinta queria saber como foi que Cristo foi para aquela cruz. Porque é preciso, só podemos amar aquilo que conhecemos. E é tão importante por isso que contemos às nossas crianças, às crianças desde a sua tenra idade, a vida de Jesus, do seu sacrifício na cruz. Porque é preciso dizer a elas, e no decorrer, como estamos aqui a falar, do que é pecado e do que leva as pessoas para o inferno. Se Jesus morreu naquela cruz e com aquele sofrimento todo, porque bastava uma gota do sangue dele para nos redimir perante o Pai, mas se ele quis sofrer tudo aquilo que ele sofreu, como já disseram alguns doutores da Igreja, se ele quis sofrer aquilo tudo foi porque ele quis mostrar também o horror que é o pecado. Santa Teresa d'Ávila, ela tinha um dom de ver as pessoas quando elas estavam em pecado mortal. Ela sentia um cheiro dessas pessoas que era pior do que qualquer coisa putrefata que possamos imaginar. Que se as pessoas pudessem perceber o que é estar em pecado mortal, as pessoas teriam horror a cometer um pecado mortal, horror a qualquer pecado. Se elas tivessem a noção de como elas iriam se transfigurar, assim da mesma forma como Santa Teresa d'Ávila via, e ela dizia, se as pessoas tivessem essa noção, elas iriam perceber o quanto é mau qualquer pecado, especialmente o pecado mortal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.